Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Vamos também em pensamento, nos ligando a Frei Fabiano de Cristo, que nos acolhe, nos recebe em sua casa. E vamos assim nos imaginando acomodados no salão da nossa casa, casa de Frei Fabiano de Cristo, casa que está nos nossos corações. E assim, nos imaginando ali, recebendo toda a assistência da espiritualidade amorosa, vamos em comunhão de pensamentos e sentimentos, buscarmos estar plenamente abertos para a ajuda que esses espíritos amorosos incessantemente derramam sobre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando o capítulo que nós estamos, que é o capítulo 10, é o capítulo que trata da misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Aquele que não é misericordioso, ele não consegue perdoar. E a gente percebe, observando, né, a condição da nossa mesmo, né, aqui no planeta Terra, como a gente ainda tem muita dificuldade em perdoar. Então a gente entende que nós ainda não somos misericordiosos, mas que a gente tem que buscar ser, né? E o Evangelho de hoje vem trazer mais uma lição para que a gente vá aprendendo, né, a praticar a misericórdia, a praticar a tolerância, né? E a lição de hoje é a que trata da reconciliação com os adversários, né? Então vamos fazer aqui a leitura evangélica. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Isso está em Mateus, no capítulo 5. Então aqui é uma linguagem assim, né, simbólica, uma linguagem bem figurada, né? Tem a ver com aquela parábola que a gente conhece, né? Daquele que não tinha compaixão e que, né, ele devia e ele pediu para que fosse perdoada a sua dívida e o Senhor perdoou. Porém, alguém que devia a ele também foi pedir a ele que perdoasse, né, que desse um prazo maior para que ele pagasse. Ele não teve a mesma compaixão que o Senhor teve com ele e falou que não, mandou prender aquela pessoa, pôr na cadeia para que ela pagasse, né, tudo que devia ali. Então o Senhor, quando soube disso, ficou muito bravo com ele, porque disse a ele o seguinte: mas eu não tive compaixão de você, não perdoei a sua dívida, então você também não deveria então perdoar o seu irmão, né? E aí aquele senhor fica irado e manda lançá-lo fora, onde haveria choro e ranger de dentes, né? Então essa pequena passagem aqui remete a essa outra, né, que fala também da cadeia, que aquele que não se conciliar com seu adversário, de alguma forma também vai para essa cadeia e lá não vai sair até que não pague até a última dívida, né? Então, de sentido bem figurado, para a gente entender o que seria essa cadeia, né? O que é estar a caminho com o adversário, como é isso aqui, né?
Vamos entender que a cadeia, o que é a cadeia? É estar preso, é não poder, que a gente sabe que quando a gente está encarnado aqui no planeta inferior ainda, como é o nosso, a gente realmente está preso, né? Por tudo que a gente lê, que a doutrina nos mostra, espíritos que estão numa condição melhor, né, e que já estão ali aptos para moradas mais superiores, eles são mais livres, eles têm acesso a todos os lugares, né? Eles têm acesso a lugares melhores para poder aurir novas energias, eles têm acesso a lugares mais sofredores, como aqui o nosso planeta, para poder auxiliar. Eles são livres, enfim, né? Agora a gente não, a gente está preso aqui. Se de repente a gente tem um ente querido que já está em condição melhor, a gente não tem como ir para lá, né? A gente tem que esperar ser visitado por eles aqui. A gente não tem ainda essa liberdade e por enquanto ainda não vamos ter. Enquanto a gente estiver nessa condição de não ser misericordiosos, nós vamos ficar, vamos dizer assim, presos aqui nesse planeta de provas e expiações, né, por um bom tempo ainda. Então vamos entender, né, que essa cadeia seria uma condição mais ou menos assim, nessa linguagem figurada. E sempre tendo a oportunidade ali de voltar junto com aqueles com os quais a gente ainda não conseguiu perdoar, né? Então veja, quando a gente começa a ampliar o nosso horizonte, o nosso olhar, a gente percebe que a urgência no perdão, a urgência em não guardar rancor, vamos começar por aí, né? Não guardar rancor, não começa mais ainda, não se melindrar, coisa que a gente faz com muita facilidade, a gente fica aborrecido por muita pouca coisa. Qualquer coisa nos aborrece, qualquer coisa nos chateia, qualquer coisa nos deixa machucados, feridos, né? Enquanto a gente ficar cultivando uma psique, né? Um ambiente mental dessa maneira, a gente vai ficar sempre muito distante de saber aprender realmente a perdoar, né? E aí a gente vai ficar se demorando muito nessa prisão, nessa cadeia que é um mundo de provas e expiações, um mundo cheio de resgates a se fazer, porque a gente não aprende, né? A gente não aprende a se perdoar, então vai ter coisas a resgatar, né? Então, feita essa introdução, vamos aqui à leitura. Há na prática do perdão e na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda não são objeto do seu, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio morto o cão acaba a raiva. De forma alguma, a gente sabe que não, né? Se a gente tem uma animosidade que a gente não conseguiu resolver aqui na Terra, enquanto estávamos juntos, né? Enquanto estávamos a caminho, como diz aqui, encarnados, né? Convivendo, depois que um de nós parte, a gente sabe, o corpo se extingue, mas os sentimentos não, né? Que é a essência ali, é o pano de fundo do espírito, a verdadeira condição do espírito é aquilo que ele traz ali nos seus sentimentos, né? Então, morto o cão, não acabou a raiva, quer dizer, a doença, né? Aquele sentimento venenoso e ruim, ele vai continuar depois, né? Mesmo depois que algum desses inimigos aí tenha desencarnado. Ele vai continuar e vai continuar sob que forma? Forma das obsessões terríveis, né? Que a gente sabe muito bem que existem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão.
O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Veja, não somos vítimas. Alguma coisa nós fizemos, né? Alguma coisa nós fizemos. A gente pode até não se recordar do que a gente fez lá nessa última encarnação, a gente até pode não ter feito nada. Mas não existe ódios gratuitos, né? Se a nossa mente ali, se levantasse o véu do esquecimento para um pretérito, né, um passado mais remoto, provavelmente a gente encontraria ali o motivo por que fulano, cicrano ou beltrano nos odeia tanto, nos persegue tanto, né? Mas isso tem que cessar. Uma hora tem que cessar. Então, quando a gente cessa quando há o revide, nunca vai acessar, né? Porque aí o que vai acontecer? Quando há o revide, simplesmente mudam-se as posições. Então, ora, se eu estou sendo perseguida por um espírito que numa encarnação passada eu fiz muito mal a ele, e ele me reconhece aqui hoje e não percebe que eu estou numa nova jornada, e se realmente eu também de fato não mudo a minha conduta, continuo fazendo as mesmas coisas para outras pessoas, esse espírito fica aqui me perturbando, né? E se eu não mudo a minha conduta, o que vai acontecer? Vai inverter, né? As posições. Eu vou desencarnar, aquele espírito que me obsediava vai encarnar, eu vou perceber que ele me atormentava, vai aumentar aquela minha animosidade, e é aí eu que vou ficar obsediando ele aqui. E isso vira um círculo ali, né, interminável para ambos. E não é isso que acontece. A pessoa que é o candidato a cristão, né, costumo falar, a pessoa que levanta essa bandeira e diz sou cristão ou quero ser cristão, pretendo ser cristão, ela tem a obrigação de cessar esse círculo vicioso aí, porque já tem conhecimento, né? Porque ela tem conhecimento, então ela tem que cessar isso aí. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que elevar o pensamento, pedir perdão em pensamento para quem quer que seja, né, do mundo visível ou do mundo invisível, procurar fazer menos inimizades, né, procurar estar sempre bem, para ter a boa conduta, para que eventualmente algum espírito ali que esteja observando e obsediando, né, veja que nesse momento, nessa encarnação, ela é diferente, ou está se esforçando para ser diferente. Então, essa é a boa conduta que a gente tem que procurar ter para a gente cessar. Depende de nós, a gente responde por nossos atos, a gente não responde pelo outro. A gente não podemos mais fazer, mas fulano fez isso. Não interessa, ele pode até ter feito, né? A gente responde por nós perante Deus e não pelo outro. O outro também vai responder, mas é ele, né? Então, continuando aqui. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa da vingança àquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Ou seja, a gente vai entendendo que enquanto a gente não aprender mesmo a se suportar, se respeitar e, né, com vistas a aprender a se amar,
nós vamos estar sempre reencarnando junto com essas pessoas. Então, que a gente não perca as oportunidades quando estamos a caminho. Estar a caminho significa estar encarnados juntos. Que às vezes a gente não faz ideia de quanto tempo, quantos séculos, quanto trabalho a espiritualidade não teve ali para conseguir, né, unir novamente numa mesma encarnação aqueles dois espíritos. E a gente às vezes perde a oportunidade, que a gente não faça mais isso, né? E aí, para complementar essa leitura, a gente vai ler aqui do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, uma liçãozinha chamada Conciliação. E ela começa também, eu não vou ler novamente até pelo tempo, né? Mas ela começa aqui citando esse texto evangélico de Mateus, né? Que a gente acabou de ler. E vamos então aqui à leitura do ensinamento de Emmanuel. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze a tua parte. Lembra que nós falamos? Eu não tenho como responder pelo outro, mas eu tenho como responder por mim, e eu devo fazer isso. A minha parte eu tenho que fazer. Se ele vai fazer a dele ou não, o problema dele, né? Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante, insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Ou seja, isso tudo que ele fala é indulgência, é ter um olhar indulgente para com a fraqueza do outro, né? Porque com a gente é indulgente, a gente sempre tem uma desculpa, né? A gente tem que aprender a perceber qual é o motivo do outro, porque certamente tem também. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, né? Palmilhas os mesmos caminhos é estar encarnado junto, na mesma época, no mesmo grupo, né? É isso que é palmilhar os mesmos caminhos. Porque se for um inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Então, né, já pensou se nós formos aí jogados, né, para o juiz, como diz a lição evangélica, nós também somos devedores, né? Nós não somos inocentes. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Que lindo! Então, que a gente faça a nossa parte e esperemos, né? A gente não precisa ficar ali chateado ou bronqueado ou frustrado se o adversário não aceita as nossas desculpas ou não reconhece os nossos esforços. Isso aí não compete a nós. Ele vai colher os frutos dele e nós vamos colher os nossos, né? Então, assim eu encerro a lição de hoje, desejando a todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e vamos ficar agora com a segunda parte, o Livro dos Espíritos. Obrigada, Sueli. Boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos ver o Livro dos Espíritos. Estamos na parte 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E vamos dar continuidade ao item 1 deste capítulo, chamado Prelúdio do Retorno. Nós já vimos uma parte,
os espíritos estão no plano espiritual aguardando uma encarnação. Dizemos que estão na erraticidade. Podem estar numa colônia espiritual ou em alguma região do umbral e entre outros locais do espaço. Os espíritos sabem que uma hora ou outra irão reencarnar e, de modo geral, pressentem quando está chegando a hora. Assim como sabemos que uma hora ou outra vamos desencarnar, eles sabem que uma hora ou outra vão reencarnar. No plano espiritual, pode aprender e progredir, mas é encarnado que se efetiva o aprendizado. Dependendo da condição do espírito, ele participa dos preparativos da sua encarnação e pode até pedir algumas características físicas que possam ajudar a passar pelas provas que estão programadas. A encarnação é planejada antes da formação do corpo. Quando o embrião está em desenvolvimento, já há um espírito designado para aquele corpo. Ao desencarnar, o espírito passa por um estado de perturbação mais intensa do que quando desencarna. Agora vamos ver outras questões relacionadas a este item do Livro dos Espíritos. Questão 340. O instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? Resposta: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. Agora eu vou ler um comentário de Kardec sobre esta questão. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que se reencarnará, como o homem sabe que morre, mas, como este, não tem consciência do fato senão no último momento, quando chega o tempo desejado. Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve, como no homem em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. Então, o início da encarnação é uma agonia porque ele tem tarefas planejadas, mas não sabe se conseguirá vencer as provas, se a gestação chegará ao fim, pode temer a aceitação da família, tem muitas dúvidas, portanto. Os espíritos amigos vão cumprimentá-lo, encorajá-lo nessa nova existência no corpo de carne. E ligado ao corpo, ele é ligado ao corpo logo que houve a fecundação pelo cordão fluídico. O perispírito começa a se reduzir e o espírito começa a perder a consciência e realmente se torna um bebê. Isto ocorre na maioria dos casos, pois os espíritos mais evoluídos, todo esse processo se torna mais fácil pela condição espiritual deste reencarnante. Assim como nenhum desencarne ocorre de maneira igual, também cada uma das encarnações tem suas características próprias, conforme a condição e necessidades do espírito reencarnante. De modo geral, o espírito estuda, faz reflexões sobre sua última encarnação. Durante este tempo, poderá também estar trabalhando em prol do bem em alguma colônia espiritual, por exemplo, e assim se preparar melhor praticando os ensinos do Cristo. É muito comum passarem pelo umbral antes. Alguns permanecem aí por pouco tempo e outros ficam muito tempo.
Quando chega a época da encarnação, aqueles que serão os pais se reunirão, melhor dizendo, com aquele ou aquela que será o filho ou filha, juntamente com os espíritos responsáveis por esse trabalho. Os pais e o reencarnante precisam concordar com a encarnação, concordarem em estarem na mesma família. Depois disso é que se dá o início ao processo da gestação. Podemos perceber então que quando há uma gestação, já há um espírito designado para aquele corpo em formação. Não são os espíritos que escolhem em qual família querem nascer, mas nascem naquela em que precisam nascer conforme as necessidades de reparar os seus erros. Porém, há aqueles que já desenvolveram certa harmonia e reencarnam juntos para auxiliarem um ao outro. Por exemplo, vemos famílias de músicos, famílias de médicos e outros. São, em sua maioria, espíritos que já conviveram juntos e juntos reencarnam para se auxiliarem. Há uma equipe de espíritos que prepara a reencarnação. Agora vamos ver a questão 341. A incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação? Resposta: uma grande aflição, pois as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, segundo as tiver bem ou mal suportado. O espírito vai reencarnar e passar por provas, ou seja, vai passar por situações em que será tentado em suas fraquezas, e isto pode gerar insegurança, pois não tem certeza se vencerá. Afinal, a vida de encarnado é bem diferente da vida no plano espiritual. Questão 342. No momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que assistem à sua partida no mundo espírita, como vão receber na sua volta? Resposta: isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro momento, o encorajam e frequentemente mesmo o seguem durante a vida. Vemos na colônia Nosso Lar que estes fatos ocorrem. Os espíritos desta colônia, quando reencarnam, recebem cuidados de espíritos do nosso lar. Ninguém reencarna sem ter um protetor que o acompanha, mas sabemos também que se o espírito é rebelde, o protetor pode receber ordens de não o auxiliar o protegido por uns tempos pelo fato dele não estar aproveitando os ensinamentos. Questão 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Resposta: muito frequentemente o são. Eles vêm visitar-vos como ides ver um prisioneiro sob chaves. Nem sempre nos lembramos de nossas vivências nas horas de sono, mas há aqueles que se lembram. Sabemos que os espíritos procuram nos auxiliar nas horas de sono. Aqueles que estão doentes podem ser levados a tratamento, como, por exemplo, a levar para tratamento de banhos no mar. E certamente espíritos que têm afeição para conosco vêm nos visitar. Agora nós vamos ver o item 2 do Livro dos Espíritos, cujo item é União da Alma com o Corpo e Aborto. Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus.
Nós já vimos essas informações em outras questões. A alma se une ao corpo no momento da concepção, no momento em que o espermatozoide se une ao óvulo. E o espírito fica ligado ao corpo por um cordão fluídico. Questão 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Resposta: a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem não são, os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Como já vimos também, como o espírito se liga ao corpo já no início do seu desenvolvimento. Se esse espírito desistir da encarnação, o embrião, para a sua evolução, este é expelido do corpo materno. Desculpa, acho que eu não expliquei direito. Se o espírito desiste da encarnação, o embrião morre e é expelido do corpo materno. Questão 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer? Resposta: escolhe outro. Questão 346A. Qual pode ser a causa dessas mortes prematuras? Resposta: as imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Na maioria dos desencarnes de embrião, o feto tem como causa o desenvolvimento inadequado do corpo. Então, o desenvolvimento do corpo é interrompido e nova encarnação é preparada para aquele espírito. Na maioria dos casos da interrupção do desenvolvimento do corpo, trata-se de uma prova para os pais, geralmente. Pode ser que eles, em outra encarnação, não tenham valorizado a oportunidade de ser pais, por exemplo. Questão 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Resposta: sabe algumas vezes, mas se o escolheu por este motivo, é que recua ante a prova. Então o espírito pode estar indeciso e então escolhe um corpo que sabe que não se desenvolverá, mas estará perdendo tempo. Questão 349. Quando falha uma encarnação para o espírito por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Resposta: nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Vemos um exemplo desse no livro Entre a Terra e o Céu, ditado por André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nesse livro tem a história do menino chamado Julinho. Em encarnação anterior, ele tentou se suicidar ingerindo bebida corrosiva por causa de um desgosto amoroso. Porém, não desencarnou, então tentou novamente se afogando em um rio e desta vez desencarnou. Em outra encarnação, como Julinho, antes ele não tinha esse nome, apresenta problemas respiratórios e ele acaba morrendo afogado no mar. É o resgate da encarnação em que se suicida por afogamento. Mas ele reencarna novamente na mesma família e desencarna agora com grupe, um problema na faringe. Esse problema é consequência da tentativa do suicídio ingerindo bebida corrosiva. E reencarnará novamente e desta vez terá resgatado seus débitos e não terá problema nenhum de saúde. Lemos parte da história de Julinho neste livro, do capítulo 25 ao 33.
As dificuldades que esse espírito enfrentou são muito maiores do que o sofrimento decorrente de uma traição amorosa que também não deixa de ser uma prova. Questão 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Resposta. Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se deseja outro? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não, porque não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga, e se a considera acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio. Isto pode ocorrer. Muitos de nós já conhecemos ou ouvimos falar de algum caso de suicídio, mas os espíritos nos ensinam que esta é a pior opção para fugir ao destino, pois desperdiça uma oportunidade de evoluir com as dificuldades que possam ter e na reencarnação posterior trará dificuldades físicas, psíquicas, decorrentes de alteração que provoca no seu perispírito com esta escolha do suicídio. Qualquer que seja a dificuldade na vida de encarnado, é bem melhor que a opção do suicídio. Aquele que sabe que Deus existe e que existiremos para sempre, não escolhe o suicídio porque sabe que haverá consequências difíceis, tanto no plano espiritual, como enfrentará também dificuldades na próxima ou nas próximas encarnações devido a essa escolha infeliz. Na lei de Deus, todo ato gera uma consequência que precisamos assumir. Se não assumirmos hoje, teremos que assumir em outra existência, talvez com outras consequências associadas. Não pensem que com a morte tudo que se acaba, porque não é verdade. No estudo do Espiritismo temos plena certeza que a vida continua. O estudo meticuloso que Kardec fez sobre a vida após a morte nos dá a certeza que a vida continua e tem sempre consequências relacionadas ao que realizamos ou deixamos de realizar e também como realizamos. O suicídio nunca será uma solução, mas sempre será uma complicação às outras encarnações. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isto quer dizer que viveremos para sempre, impossível se destruir. Não pensemos jamais de que a morte é o fim de tudo. Bom, agora finalizaremos as nossas reflexões de hoje com a prece e aproveitemos esta oportunidade de vibrar por todos aqueles que se suicidaram e também por todos aqueles que pensam em suicídio, para que Deus ilumine o caminho de todas essas pessoas, de todos esses espíritos, que auxiliem a todos para que não desistam das suas provas, que confiem em Deus e tenham esperança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Obrigada e boa noite.